Fala, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, como havia prometido, já tem tempo, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre uma publicação que é muito importante. Nós consideramos ela importante. Para isso, eu chamei o nosso consultor para quadrinhos da cultura pop em geral, o Potter, do canal Obra Nerd. Potter, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Crônicas Iborianas para a gente bater esse papo sobre o que mesmo? Salve, pessoal! Salve, Ale! Valeu mais uma vez aí pelo convite. Vamos falar sobre Superman Sangue dos Meus Ancestrais. Quadrinho que tem muita relevância, vamos dizer assim. Eu acho que para todo o universo dos quadrinhos e tudo mais, né? Para o universo principalmente ocidental, e que talvez tenha também algum peso, tanto para o Superman, como quem sabe para um certo guerreiro cimério aí. Vamos ver, vamos comentar aqui. Vamos ver se a gente vai descobrir aqui se tem ou se não tem. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. O Potter, ele é o capitão do canal Obra Nerd. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal, porque o trabalho que ele faz lá é muito legal, cara. Mas sim, Superman e o sangue dos meus ancestrais, Potter, é uma HQ que foi produzida lá no começo dos anos 2000, certo? Exato, meu amigo. 2003, para ser mais exato. Um gibi, uma edição especial de aproximadamente 64 páginas coloridas em 2003, né? Com um argumento de Steven Grant, arte de uns dois caras aí que quase não entendem de quadrinho, um tal de Gil Kane e outro João Buscema, e com a arte final de Kevin Nowlan. E a Mitos publicou aqui naquele formatinho dela, que era um pouquinho menor do que o formato americano, 15 por 24 aproximadamente, né? Ou pouca coisa menor. Ela publicou em 2005 essa edição especial, né? Naquela época que a Mitos ela publicava também coisas da DC Comics, além, né, da Panini. A Panini já estava publicando material, né, da DC e da Marvel, mas que a Mitos tinha também autorização, vamos dizer assim, para publicar algumas edições especiais aí, e esse caso aí dessa edição especial do Sangue dos Meus Ancestrais foi uma dessas em que a Mitos publicou em 2005. E é interessante, cara, porque muito embora tenha aí nos desenhos Gil Kane e John Buscema, mas o Steve Grant, ele é um cara importante também, né, para a indústria dos quadrinhos, Potter. Eu me lembro aqui que na década de 80 eu estava fazendo trabalho para Marvel. Ele fez algumas histórias de What If para Marvel, roteirizou, e ele participou naqueles anos 80 também de uma história que foi o divisor de águas para um personagem da Marvel, que é um personagem importante, que é o Justiceiro. O Círculo de Sangue, que é a história roteirizada pelo Steve Grant e desenhada pelo Mike Zeck, eu ouso dizer que ela é o Cavaleiro das Trevas ali do Justiceiro, porque antes dessa história o Justiceiro era um, e depois dessa história o Justiceiro passou a ser um cara assim, que teve um tratamento diferenciado em termos de roteirista, em termos de criação. Potter, só para dizer pro pessoal aí que essa história do Steve Grant, do Justiceiro, ela foi publicada no Brasil aqui na Super Aventuras Marvel número 74, e foi republicada assim, mais recentemente, não tão recente, pela Salvat, naquela coleção vermelha, né, de graphic novel, justamente a número 24. Ela também está republicada naquela coleção do Paladinos Marvel, tá? Acho que é a número 4, que é a centrada no Justiceiro, inclusive. Ela é uma das histórias que compõe o mix das histórias do personagem também. Então dá pra pessoa encontrar bastante material do Steven Grant aí, né? O Mike Zeck, nessa época, ele era um cara que fazia tudo assim, na Marvel, né? Fez Capitão América, desenhou Guerras Secretas, desenhou uma porrada de personagens da Marvel. A Última Caçada de Kraven é do Mike Zeck, cara. Na época eu não gostava do Mike Zeck, impressionante.
nos anos 80 eu não gostava do desenho dele, mas hoje, assim, talvez até por um apelo da época, tudo, eu sou fã mesmo. Só para dizer que o Steve Grant não é um cara que caiu de paraquedas entre o John Buscema e o Gil Kane para fazer essa história aqui do Super-Homem. E ele também fez material pro Conan, né? Ele também tem a história dele no Conan. Só para lembrar, galera, que a gente estava conversando naquela última live, naquele bate-papo, do Bora Papiar, a história que ele escreveu do Conan, chuta quem era o desenhista, só pra gente fechar o arco, o círculo aí do... Ah, cara, não vou lembrar, mas eu vou chutar, porque ele trabalhou com várias vezes com esse cara. Gil Kane. Não. Mark Silvestre. Mark Silvestre. Que a gente tava falando, né? Oh, que coisa boa se Conan tivesse sido desenhado pelo Mark Silvestre. Mas sim, ele foi. E fez parceria, inclusive, com o Steve Grant nessa história. A história foi o Conan the Barbarian, número 135. Ah, é a colorida, né? Sim. A Floresta da Noite, o nome da história. Ele também trabalhou no Cavaleiro da Lua, lembrei agora, né? E o nome dele, coincidentemente, Steve Grant, que é o nome do personagem lá do Cavaleiro da Lua. Um cara importante, né? Não é um cara que... Ah, Steve Grant, quem é Steve Grant na fila do pão? É um cara importante. E muito bem acompanhado aqui na arte, né? Por Gil Kane, John Buscema e Kevin Nowlan na arte final. Meu amigo Potter, o que é essa história que reuniu esses grandes ícones aí da indústria dos quadrinhos? Vamos falar um pouco sobre ela? Vamos, meu amigo. Bom, Superman Sangue dos Meus Ancestrais, ela gira em torno, né, o próprio nome está dizendo, né, do personagem título, em que o Superman ele está em uma aventura, está salvando ali uma cidade na Nova Zelândia de um monstro, né, que está devorando pessoas, assimilando essas pessoas. E o Superman, durante o confronto, acaba também sendo assimilado por essa criatura, só para descobrir que na realidade a criatura ela não é carnívora, mas ela se alimenta não da carne das pessoas que ela está consumindo, mas das memórias, das lembranças. E um ponto curioso aí, não é apenas a memória da pessoa, mas é a memória até mesmo do que está no gene de todos os antepassados das pessoas que ele está assimilando. E isso vai fazer com que o Superman acesse junto com o monstro, né, memórias dos antepassados deles de mais de 500 mil anos atrás. Na verdade, mais de 500 mil anos atrás em Krypton, não no planeta Terra. E é aí que a história fica interessante, porque vamos ser apresentados a história de o que pode vir a ser o primeiro antepassado, vamos dizer assim, né, que sustentou e levantou aí a bandeira da Casa de El, que é o próprio El, né, propriamente dito, né? E o nosso herói aí é uma história que tem esse fator curioso, porque ela aborda um passado de Krypton, mas não um passado de Krypton remoto, mas muito, né, antes, inclusive, da própria Krypton se desenvolver e ser conhecida pelo alto desenvolvimento tecnológico, científico e tudo mais. Então aí é que está o charme da história, porque mostra realmente uma Krypton praticamente ali bem rústica, pré-histórica, né, até. E aí nós vamos ser apresentados a esse personagem, El, vamos dizer assim, né, que tem fatores na origem dele que remetem a tudo, menos justamente aquilo que mais Krypton era conhecida, ou seja, pela tecnologia. Então nós vamos conhecer que a própria origem de El, ela também tem um ar místico, pois ele também foi adotado, né, por um casal numa pequena vila. Nesse caso, o pai dele era o Naton e a mãe era a Mar. Qualquer semelhança com Jonathan e Martha não é mera coincidência, né, Lê? E esse personagem, ele, mesmo no meio da vila dele, ele se destaca por ser um rapaz com um vigor físico maior do que os demais moradores daquela vila, o que só aumenta aí o mistério em torno da sua origem, né? E diante disso, essa vitalidade, ele passa a se tornar o defensor da sua vila, o que vai gerando aí diversas rivalidades aí com
ditadores, né, de uma cidade vizinha, de sobrenome não, né, de nome, Luthor. Qualquer semelhança com Lex Luthor também aí, né? Não é mera coincidência. E diante de toda essa batalha que ele tem com o Luthor e as séculas do Luthor e tudo mais, ele chega inclusive a falecer. E é aí que a história fica ainda, né, varia, descamba ainda mais pro lado místico do negócio. Pois ele, nesse processo dele falecer e tudo mais, ele fica com uma cicatriz em formato de S no peito e ressurge, né, ressuscita, vamos usar esse termo também, diante, né, sobre as bênçãos de uma divindade, que todo mundo acredita naquele contexto da história ser o Hal, né, que é a divindade, né, dos moradores, né, dos cidadãos do planeta Krypton, né. O Superman constantemente, inclusive, quando enfrenta alguma, pelo menos isso no passado, né, pô, Hal, quando ele tomava um susto, ele falava. Então Hal surge aí de forma muito mais presente e com um tom muito mais místico, pois ressuscita o El e concede a ele uma força e vigor ainda maiores, o que só faz aumentar ainda mais aí a rixa dele com esse ditador local que quer ser adorado também como um deus, e a população prefere, obviamente, o seu salvador, né, El. Então tudo isso aí, essa história toda, né, tudo isso que eu estou contando para vocês é o Superman dentro do monstro, lutando contra ele ainda, né, resistindo à assimilação das memórias e tudo mais, é que vai fazendo com que o Superman, conhecendo a imagem, né, essa memória do seu antepassado, busque forças para sobrepujar a criatura e salvar os demais moradores. Eu não vou contar mais, né, Ale? Porque eu acho que é interessante as pessoas procurarem a revista ainda para lerem todas as... Tem muito mais coisa aí do que eu estou contando para vocês. Como, por exemplo, inclusive o tom bíblico, né, vamos dizer assim, apoteótico da obra, porque o El aí, ele tem um tom ali muito Sansão e Dalila no negócio, né? Pois assim que ele recebe os poderes de Hal também, ele recebe também a tão famosa fraqueza, que é a Kryptonita. Então, em determinado momento ali da trama, o El, ele vai ter um desfecho trágico, vamos dizer assim, pois ele vai ser traído, né, por uma personagem que só faltou colocar o nome de Dalila, né, Ale? Mas que na história aí é Lara Lilith, né, mantendo aí de novo as aliterações aí, né, nos nomes dos personagens. Então, com esse tom, sabe, cabalístico, bíblico, né, apoteótico, a memória fica gravada, fica viva na mente do Super-Homem, que passa a respeitar cada vez mais ainda aí os seus antepassados aí com o término, né, com o término da história. A história, né, Ale, como vocês bem podem prestar atenção, ela literalmente só serviu para fazer esse link com esse antepassado. Ela não tem grandes consequências e ela não foi também muito, vamos dizer assim, explorada ou assimilada como canônica, né, na mitologia do Super-Homem. Restando pra gente até hoje a dúvida se ela era, afinal de contas, uma história, né, mais uma das famosas histórias do selo Elseworlds, né, do Túnel do Tempo, ou não. Mas o fato é que até agora paira essa dúvida. E eu vou explicar para vocês depois o porquê que essa dúvida ainda existe, ainda persiste aí na cabeça do pessoal. Muito embora seja uma história do Super-Homem, na capa, com esse personagem aqui, parecido com o Conan, que é o ancestral, por que não dizer o primordial El, né, da família El, o Superman só inicia a história, e o resto, praticamente, da trama toda é a luta e a saga desse primordial da família El, que emula demais a história de Sansão e Dalila. No caso, ele seria o Sansão, né? E a história, como o Potter falou, não tem apelo tecnológico nenhum, tal. É uma coisa quase que tribal, né? E tem todo o lance também do messianismo em torno dele e tal. Todos esses lances, vamos dizer assim, bíblicos, até o nome Lilith, né, da mulher lá, é um nome que seria o nome da primeira mulher, né? Enfim, existem aí
teologistas, né, que falam que a primeira mulher não seria Eva, e sim Lilith, né? Então, todos esses elementos bíblicos, o Steve Grant e o Gil Kane que participaram, se eu não me engano, o Gil Kane, ele participou de um terço só dessa história. Já podemos chegar na parte triste da história, Lê? Sim. Porque o que aconteceu foi que, infelizmente, né, o Gil Kane veio a falecer em 2000, em 31 de janeiro de 2000, e os editores da DC decidiram não abandonar a história, apesar da fatalidade. Então, repassaram o projeto para ninguém mais, ninguém menos que John Buscema, para continuar a arte, né, e Steve Grant finalizar o roteiro da história. E assim, John Buscema também conseguiu fazer aí a história com um porém, pessoal. O John Buscema, ao final da história, ele conseguiu concluir a história e pouco depois dela, ele também faleceu. Ou seja, foi uma obra literalmente derradeira de dois grandes mestres, né, das histórias em quadrinhos, e que só aumenta a relevância na realidade, né, o peso da história, vamos dizer assim. Na história das histórias em quadrinhos, apesar dela, de novo, né, repito, ela não ter um peso muito grande, uma relevância muito grande, vamos dizer assim, na mitologia do Super-Homem, né? E assim, Potter, é importante a gente frisar, né, da história do Gil Kane e do John Buscema, que talvez assim seja algo, sei lá, intrínseco à aparência que eles deram pro primordial aí de El, né? Eles desenharam o cara parecido com Conan mesmo. Eles não fizeram uma indumentária diferente de Krypton. Fizeram um cara bárbaro mesmo, cabelão. Talvez isso tenha sido proposital, até da própria DC Comics, que isso fosse dessa forma, para homenagear o personagem e homenagear eles próprios, né? Porque o Gil Kane, gente, dito isso pelo próprio Roy Thomas, tá? Ele era fã do Conan antes de o Conan ser adaptado aos quadrinhos. E ele queria trabalhar em adaptações do Conan. Ele pedia. Só que era um cara que pegava muita coisa, muito trabalho, né? Então, muita coisa ele deixou de fazer para Conan por conta de que ele tinha essa versatilidade de trabalhar até também para outras editoras. Ele desenhou muito tempo Superman, Lanterna Verde, outros personagens. Então, mas ele era um cara declaradamente fã da literatura do Conan. E o John Buscema, assim, dispensa comentários, né? Então eu acredito que isso tenha realmente sido de propósito, né? Essa aparência do personagem, mesmo sendo um personagem ali espelhado no Sansão, mas com um aspecto não do Sansão, mas sim com o aspecto do Cimério, né? Verdade. Uma curiosidade aí, só para complementar, o John Buscema ele veio falecer já em 2002, né? Como eu bem falei para você tem o tempo dele finalizar a arte, e ele estava fazendo não apenas essa história, mas eu acho que ele estava fazendo também uma história da Liga da Justiça Bárbaros, o nome da saga. Então até isso é interessante, né? Como é que o Conan ficou literalmente entranhado, mesclado na história do John Buscema, né? Até para fazer, por mais que chamassem ele para fazer outros personagens, sempre dava um jeito de fazer um link dele com o Conan, ou com o tema, né? Espada e feitiçaria. E a arte dos dois, tanto do Gil Kane quanto do John Buscema, quem era o arte finalista, era o Kevin Nowlan, que, assim, divide bastante opiniões. Muita gente gosta do Kevin Nowlan. Eu confesso que nessa história aqui, ela oscila. Tem horas que você consegue perceber que ele conseguiu respeitar o traço tanto do Gil Kane quanto do John Buscema, mas tem horas que ele deixa o traço dele bem marcante em cima. Então oscila nessa história, mas eu acredito que, assim, nas histórias que eu costumo ver também, que o Kevin Nowlan trabalha, mesmo ele arte finalizando, ele não adianta, ele sempre coloca o traço, o estilo dele em cima, né, o nanquim dele tem o estilo dele e acaba sobressaindo em cima do lápis de outros artistas. Isso, por mim, para mim é a única restrição que eu tenho com a arte do Kevin Nowlan, apesar dela ser bastante competente e agradável, né, de se ler e tudo.
ela não compromete não a história, ele consegue respeitar, né, em grande parte aí o traço desses dois mestres. Com uma última curiosidade, por que até hoje a galera não sabe se essa história ela faz parte do selo Túnel do Tempo ou não? Por quê? Porque em 2003 o selo Túnel do Tempo ele foi cancelado pela DC Comics. Isso quer dizer o quê? Que ela parou de lançar histórias em realidades alternativas? Não. Ela simplesmente só parou de colocar o selo dela nessas histórias. Então, tanto que agora, eu acho que tudo agora, até mesmo que é considerado o selo Elseworlds, leva agora o selo que é o que substituiu o selo Vertigo, meu amigo. Ele deu Black Label. Agora o Black Label ele abraça não apenas as histórias mais adultas do Vertigo, mas ela também pega um pouquinho do Elseworlds. E tanto que nos quadrinhos, se você vê ele sendo comercializado lá fora, boa parte das descrições do quadrinho botam ele como na estante, né, do selo Elseworlds. Então existe essa dúvida até hoje, né, se realmente é canônico ou não na história do Super-Homem. Eu acho que a DC podia revisar essa história pela história em torno da história, por trás da história, né? Principalmente porque reúne três caras assim que são importantes para a indústria, Steve Grant, o Gil Kane e o John Buscema, né? E sendo que a DC teve a honra de ter uma obra com esses dois mestres e, assim, a última obra deles, né, praticamente. Então, assim, eu acho que não doeria nada, não influenciaria nada na DC Comics canonizar essa história, na história do Superman. Cara, e onde a gente acha isso, Potter, hoje? Essa história, ela não foi republicada pela Mythos, nem pela Panini, nem por ninguém. Ela foi republicada, inclusive ela foi traduzida aqui pelo Fernando Bertacchini. O Fernando Bertacchini é um cara que também foi editor do Conan, assim, mas ele trabalha na Mythos, pura coincidência disso mesmo. Não é tão fácil achar essa história por aí, mas ela tá por aí. Se você procurar na internet é fácil de achar ainda, não é isso? Acho assim, eu já dei uma zapeada aqui, eu já vi algumas edições dando bobeira lá no estante virtual e até mesmo na Shopee, viu, Ale? Beleza. E aí, pessoal, comentem aí o que vocês acham dessa história. É uma história que é atípica, tá? O próprio roteiro dela é atípico, não é nada fantástico. Assim, ela é espelhada biblicamente, né? Quase que toda. É uma história bíblica adaptada para Krypton, tá? Então a gente quis trazer isso para você pela importância dos criadores e pela semelhança do personagem, que com certeza é uma alusão a Conan. E eu quero agradecer aí ao Potter por ter participado comigo desse bate-papo aí. Potter, valeu aí, viu, cara? Forte abraço aí para todo mundo aí do seu canal. E qualquer coisa, tamo lá, né? Lá no Obra Nerd, esperando o pessoal também para dar uma olhada aí. De repente, um conteúdo que com certeza deve ser também do interesse, né, dessa galera aí que curte pra caramba o quadrinho. Com certeza é. Eu vou deixar, como eu falei, a descrição aí do canal do Potter. Na descrição eu vou colocar o link e aí vocês vão lá e se inscrevam, tá? Vocês não vão se arrepender. Talvez você tenha caído aqui nesse vídeo assim, sem querer, né? Então saiba que aqui o Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Toda semana aqui, caras, a gente posta conteúdo sobre o Cimério. Então é muito bom, ou seria muito bom você ter aí na sua playlist de canais um canal que fale sobre Conan, tá? Aí eu convido você para dar aí uma navegada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai achar um conteúdo aí que te interessa, que você vai curtir bastante. E comenta lá para interagir comigo, falou? Agradeço de novo ao Potter e a gente se encontra então daqui a pouco no próximo vídeo. Falou? Valeu, Potter. Até mais. Vamos lá, pessoal. Tchau.